Conexão Empresarial deste sábado está no ar e hoje um programa todo dedicado a mulheres empreendedoras. Eu sou apaixonado por empresas, por negócios, mas quando a gente fala de mulheres à frente de grandes marcas, de grandes empresas, eu fico extremamente honrado porque eu sei que as mulheres são seres sagrados, são empoderadas, e quando eu falo de mulheres que fazem a diferença, eu não poderia deixar de falar sobre a minha grande amiga Gláucia. Gláucia, muito obrigado, eu estou muito feliz de te receber. Na verdade, ela está nos recebendo, né, Gláucia? Porque nós estamos na loja da Gláucia, uma mulher que eu admiro, você sabe da minha admiração. Gente, para quem não conhece, essa é o grande nome por trás da loja Gláucia Mozaner. Gláucia, muito obrigado. Essa loja que eu admiro muito. Tem quantos anos já a loja? A loja aqui ela já tem 15 anos, a loja, e nós começamos há um bom tempo atrás, mas eu quero começar a contar com você. Primeiro, começar a conversa, né? Nós começamos, não existia loja, Joca. Não existia, né? Não. E uma correção, é Gláucia Mozaner. Isso, é Gláucia Mozaner. Isso. Nós estamos aqui na Cocide Almeida, é uma loja de 1.000 metros, mas nem tudo começou dessa forma. Nós começamos na garagem de casa. E quando nós começamos, eu falo assim, como que foi a inspiração? A inspiração foi a minha avó. A minha avó materna, ela era uma estilista. Eu falo que ela era o alfaiate. Nós temos até um dos slogans que nós somos o alfaiate da sua casa. Olha que legal. Porque eu via minha avó cuidando minuciosamente dos detalhes, da roupa, medidas, né? E aquilo foi uma fonte de inspiração. Eu sempre gostei muito do que é belo. Eu via, quando nós entrávamos em casas, eu via, assim, muitas pessoas com potenciais, mas com as casas não muito arrumadas, Jocas. E aquilo despertou em mim a vontade de ajudar, porque eu não vejo uma casa como o simples casa para vender móveis. Eu falo que a casa é uma experiência, é um local onde você faz conexões, você recebe amigos, você recebe a família, ali existem transformações, reconstruções, enfim, eu vejo como um local realmente sagrado que são os lares e a família. Por isso que aqui hoje nós tratamos como cada casa única como você, porque nós procuramos entender quais são as necessidades, como que tudo funciona, o que funciona para uma família não funciona para outra, então nós temos esse cuidado. Mas vamos voltar lá na história, porque hoje as pessoas olham, qual que é o objetivo, né, do programa, é mostrar que assim, hoje você é uma empresária de sucesso, a sua loja, na minha opinião, é um ponto turístico de Araçatuba, porque acho que é um dos lugares mais lindos que tem em Araçatuba. São quantos metros quadrados? São 1.000 metros. 1.000 metros quadrados. É uma imponência, uma casa maravilhosa, suntuosa, com móveis maravilhosos, mas lá atrás tem uma história que sua filha me contou uma vez que me chamou a atenção e eu queria saber se é verdade que quando você começou fazendo algum tipo de trabalho artístico na parede de clientes e você não tinha com quem deixar seus filhos, você levava os filhos pequenos no colo para trabalhar, é isso? Olha, Joca, isso é uma história muito emocionante para mim, porque essa conexão com o meu passado me trouxe onde eu estou hoje, né? Então, realmente, a loja não era tudo isso. Eu comecei fazendo texturas de interiores nas casas das pessoas e muitas vezes eu não tinha onde deixar os meus filhos. E eles iam comigo, me ajudavam a carregar latinhas de tinta, me ajudavam, até minha filha tinha assim, algumas marquinhas na parede, né? E foi ali onde tudo começou. Eu fiz muitas texturas em espaços comerciais também, residências, né? E ali eu fui aprimorando, eu já tinha o grande desejo de fazer essa parte da decoração, mas foi ali que tudo começou. E muitas vezes era tão desafiador que eu me recordo de quando eu chegava em casa, muitas vezes, né, os meus filhos, eu chegava com o cabelo todo duro, toda suja de tinta, as minhas unhas não ficavam bonitas, né? Não tinha como, né, trabalho? Como mulher, eu tinha que cuidar de casa, de família, de filhos na escola, era uma série de atividades que a mulher, ela faz jornadas, eu falo que não são duplas, são triplas, múltiplas jornadas. Então era muito desafiador, mas para mim era uma dor, às vezes eu chegava e meus filhos vinham com aquele sorriso gostoso me abraçar, mas eu me sentia tão mal, muitas vezes ali eu chorava, porque eu estava suja, com cabelo duro e eu queria estar bonita. E muitas vezes eu pedia para Deus, falei assim, Deus, me dá a oportunidade de eu trabalhar dignamente, de eu trabalhar limpa, arrumada, com as unhas feitas, com o cabelo arrumado. E hoje, quando eu fico assim, muitas vezes eu agradeço a Deus, porque a perseverança, a resiliência, você superar os desafios que aparecem diante da gente vale a pena. Então eu falo para você, nunca desista dos seus sonhos, porque muitas vezes a gente chora numa fase, mas em outra você sorri.
Ô, Glaucia, passei por essa fase. Mas aí não foi só essa, assim, a vida ela é feita de desafios, de superações. Eu acho que Deus vai mostrando para você que você é muito mais forte talvez do que você possa imaginar, né? Aí os anos se passaram, você foi fazendo o seu nome, a cidade, a região. Hoje você atende diversas cidades, né? Na verdade, eu atendo vários estados, né? Eu atendo Araçatuba, região, mas já atendi vários clientes em São Paulo, Rio de Janeiro e agora o último Natal. Olha que legal. Temos, né? Então, hoje a nossa, eu falo que é uma grife, Glaucia Mosani, porque nós somos reconhecidos como autorais. Nós temos, inclusive, nós acabamos de fazer o lançamento da nossa linha exclusiva. Eu estava aqui e eu fiquei encantado. Convidados queridíssimos, né? E tem sido assim uma aceitação magnífica e nós temos alcançado outros estados, mas aqui é onde realmente nós sonhamos em deixar todas as casas com uma identidade, Joca, porque quando nós vendemos hoje, assim, eu falo assim que eu dou tanta importância ao crescimento em uma casa bem arrumada, porque não é somente os móveis. Quando você coloca uma mesa, eu falo que a mesa ela tem um sentido de conexão. Ah, sim, é o lugar onde a família se reencontra. Então é muito além. E nós temos diversos testemunhos de clientes onde tinham condições potenciais para arrumar as suas casas e não sabiam como fazer. E nós temos essa curadoria, esse serviço tudo. E depois de realizado, quantos testemunhos lindos que nós tivemos, pessoas chorando que tinham depressão e não conseguiam receber a família, que a casa não representava a identidade dela. Olha que loucura. Então, para nós, essa é a compensação. Quando nós tiramos esse sorriso, que nós vimos ali uma família reconectada, quando nós vimos esses laços de amizades também sendo feitos, para nós é uma alegria. Mas eu sei que também na inauguração dessa loja, você passou um aperto aqui, Olha, né? Vou te contar então um pouquinho antes disso. Nós tivemos vários desafios. Como eu falei, nós começamos na garagem de casa, nós fomos para uma loja de 45 metros, depois nós fomos para uma de 150 metros. E lá nessa de 150 metros, nós passamos um outro grande desafio. Quando o nosso contador chegou assim, começamos... Tem o contador? Ah, tá. Na época da pandemia... Foi aquele susto para muitos empresários. Infelizmente, muitas empresas fecharam, tiveram um grande desafio, mas o meu contador chegou e falou: Glaucia, nós estamos vivendo um tempo instável, nós não sabemos o que está por vir e eu sugiro que você feche. Isso foi um choque para mim, né? E eu fiquei assustada, porque ele falou assim, os funcionários tinham todo aquele benefício do governo, né? Um respaldo os empresários não têm. O empresário, ele tem que ter coragem, muita fé. Joca, nesse dia eu fui para minha casa, eu dobrei os meus joelhos, eu fui orar e eu pedi uma direção de Deus. E a direção que eu recebi, eu falo assim, olha, muitos podem achar que é loucura, mas eu creio muito nisso, eu sou uma mulher de muita fé. E eu creio que a loja existe por causa disso também. E eu recebi, assim, uma inspiração de Deus falando que não era para eu fechar. Ao contrário, que era para eu expandir e contratar gente, novos funcionários. E foi onde eu vim para essa. Nossa, que loucura. No meio da pandemia, o que foi um grande desafio, mas eu fui direcionada por essa palavra, mesmo pela minha fé, e assim eu fiz. Eu investi aqui nós crescemos e de fato aconteceu que eu precisei contratar novas pessoas, né? Então, seu contador, que teoricamente é quem faz os cálculos, o que pode e o que não pode, te sugeriu, fecha a loja. E você caminhou no sentido inverso. Você não só não fechou, como você veio para essa loja de 1.000 metros quadrados, saindo de uma de 150 metros quadrados. Exatamente, foi um sucesso. Nós já estamos aqui, nós vamos agora para 5 anos. E nós já estamos nesse endereço e é um sucesso. E qual que é o segredo do sucesso? É claro que eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas o segmento de decoração em Araçatuba e região evoluiu muito e hoje tem muitas empresas de móveis planejados, de tecidos, de mobília, enfim, até no segmento de móveis, como é o caso da sua loja, tem outras lojas. Como que você se mantém em destaque e se mantém trazendo novidades, se diferenciando no mercado, Glaucia? Investimos muito mesmo em conhecimentos, nós investimos muito em feiras, tudo que tem de novidade, tudo que tem de moderno, nós procuramos sempre estar com as antenas ligadas, nós estamos atentos a todo quanto é tipo de lançamento, inclusive os lançamentos da Pantone, os lançamentos das feiras de Milão, que acontecem. Nós inclusive estivemos também na China, que foi incrível, nós estivemos em Hong Kong, que foi maravilhosa a experiência, que são assim, ainda mais, eu falo assim, que nós fomos para o futuro e voltamos, que ela é ainda muito mais atual, a parte de design de interiores
eu fiquei encantada, porque foi realmente surpreendente os materiais. Então nós ficamos muito antenados. Todas as feiras que tem aqui, nós acompanhamos grandes marcas como a Artefato, como a Breton, que são fonte de inspiradores e que nós temos os mesmos fornecedores. Então eu falo para você, não precisa buscar fora de Araçatuba, não precisa buscar assim produtos com qualidades fora, porque nós temos o mesmo tipo de fornecedores e às vezes até melhor. E o atendimento, né? E nosso atendimento é personalizado também, é muito importante ressaltar isso. Então nós também investimos muito na parte de, essa parte de inteligência emocional também, nossos funcionários, treinamentos pessoais. E eu sou muito feliz de estar aqui hoje nessa loja linda, inclusive deixo o convite para vocês que vierem a Araçatuba para conhecer a loja aqui na rua Cocide Almeida, número 2040, né? Isso. Que é uma loja lindíssima, 2040, e se a Glaucia estiver aqui, chamem ela lá na sala dela, conheçam essa pessoa maravilhosa. Eu amo falar com você, você deixa a gente muito à vontade, você sempre me prestigia e para mim é uma honra estar fazendo parte do seu programa. Muito obrigada, João. Muito obrigado você, e você não sai daí porque daqui a pouquinho no segundo bloco você vai conhecer uma outra mulher que faz a diferença e que adoça a vida de tantas pessoas. Fica por aí. Estamos de volta e agora, nesse segundo bloco do programa Conexão Empresarial, eu tenho a honra de receber essa grande amiga, essa empresária, ela que gerencia, ela que faz a gestão dessa marca, que é uma marca de paixão de todo mundo, né? De Araçatuba, região, no estado de São Paulo inteiro, aliás, pelo Brasil, por onde você passa e fala de Araçatuba, as pessoas falam, é de lá que vem aquela trufa gostosa, ou aquele pão de mel de doce de leite da Betinhas, que todo mundo conhece? Eu tô aqui hoje com a Gabriela Bernardes. Gabi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sou uma pessoa que admiro demais a marca de vocês como publicitário e admiro principalmente a trajetória da sua mãe, que muitas pessoas não sabem, mas ela que idealizou e iniciou o negócio, e você que tão brilhantemente faz a gestão e mantém o sucesso e faz com que a marca cresça cada vez mais. Muito obrigado. Joca, que alegria estar aqui com você. Agradeço imensamente esse convite. Obrigada por sempre lembrar da gente, por nos prestigiar também, que você é nosso cliente. E estou muito feliz de estar aqui com você. Desejo todo sucesso aí nesse programa maravilhoso no SBT. E é muito gostoso trabalhar com chocolate, né? Eu falo que é um privilégio trabalhar com um produto tão especial, que traz tanta alegria para as pessoas, né? Porque quando você faz o que você ama, você não vende só o produto, você vende aquela experiência, né? Então lá na Betinhas a gente tenta proporcionar isso para os nossos clientes, a experiência Betinhas de comer aquele chocolate delicioso. Gabriela, de fato eu sou assim um grande cliente porque eu amo chocolate, mas o chocolate é uma coisa e Betinhas é uma outra experiência, né? Algo muito diferente. Para quem não sabe, eu queria que você contasse quando foi que surgiu a Betinha. Eu sei que sua mãe, ela foi de professora de educação física para empresária no ramo de chocolates. Se puder falar rapidamente para a gente como foi essa transição dela profissional, eu acho que seria muito legal. Muito legal essa história, Joca. A minha mãe dava aula de vôlei e ela já não estava mais feliz com a escolinha de vôlei. E minha mãe sempre foi muito empreendedora. E ela ganhou de presente de uma prima dela a receita da trufa, naquela época como produto inovador, ninguém sabia o que era. E ela começou a fazer informalmente na cozinha da casa dela, lá de casa. Então eu sempre vi a minha mãe trabalhando. E o negócio deu tão certo no boca a boca naquela época, mais de quase 30 anos atrás, Joca, ela começou a fazer na casa dela. E até que aquilo se expandiu tanto que ela decidiu sair da informalidade. Profissionalizar. E profissionalizar. E aí foi quando ela construiu a fábrica e a loja onde era a quadra de vôlei que ela dava aula. E aí como foi voltar para Araçatuba? Estava no seu planejamento essa retomada? E como foi também trabalhar em família? Não é fácil, mas se bem administrado é uma fórmula de sucesso, porque tem o ingrediente de uma com o ingrediente da outra que forma essa fórmula tão maravilhosa. Como foi, para quem nos acompanha e tem uma empresa familiar, essa sua chegada na empresa? Foi uma grande oportunidade, assim, para mim, foi um presente. Confesso que não pensei em trabalhar
com isso, né? Na época que eu morava em São Paulo, eu trabalhei numa corretora de valores por 5 anos. Trabalhei no home broker da Alpes Corretora, que foi o Win, que era parte do home broker. Foi um grande aprendizado. Eu gostava de fazer aquilo, né? Gostava de aprender coisas novas, mas eu confesso que eu também via que aquilo não seria o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Mas a minha mãe sempre me respeitou, Joca. Ela nunca me obrigou a vender chocolate, até porque o trabalho me demandava muito. Eu tinha que cumprir todos os horários, eu trabalhava até tarde. E aí depois eu fiz uma pós-graduação, que eu saía da pós 11 horas da noite. Então era muito corrida, aquela vida de São Paulo. Mesmo você sendo formada com anos de experiência, você acha que uma característica muito importante foi você ter a humildade de entender que a realidade do negócio muitas vezes é diferente do que você aprendeu na faculdade, por exemplo? Com certeza, Joca. Eu não cheguei aqui só porque eu tinha acabado de fazer uma pós em administração achando que eu sabia mais do que ninguém, muito pelo contrário. Eu cheguei e vi o tanto que eu tinha que tentar absorver de conhecimento que a minha mãe tinha. Então eu queria aprender, eu queria viver as etapas dos anos da empresa, porque para nós, Páscoa e Natal são datas muito importantes, né? Mas, enfim, tem outras datas importantes aí no meio, mas são as nossas grandes datas. Então, a cada ano... Vocês aprendem com a própria data. Era um aprendizado novo, tanto na parte de compras, de vendas, faturamento, coisas que dão certo, coisas que dão errado, e que só vivendo a realidade do negócio, passando por aquilo... Você não aprende isso, infelizmente, as pessoas não te ensinam. É porque a maturidade do próprio negócio, né? Exato. E foi maravilhoso poder aprender a assistir a minha mãe trabalhar. Foi uma grande oportunidade. E o respeito que a gente tinha uma com a outra foi primordial para a gente poder trabalhar junta. Minha mãe sempre gostou muito da parte de produção. Ela gostava de produzir as coisas deliciosas. Então ela chegava, experimenta isso que eu acabei de fazer. E a gente curtia. E eu vim com aquele olhar um pouco mais... Eu brincava que eu era a chata da empresa. Eu falava, mãe, a gente não pode gastar, vamos dar uma segurada. E então a gente era um equilíbrio uma com a outra, sabe? Ô Gabi, eu vou vou te interromper um minutinho, porque você que está nos acompanhando de casa, a Gabriela trouxe um presente super especial para vocês. Então já pega o seu celular, pega o celular correndo, pega o celular da sua mãe, pega o celular do seu filho, já abre o Instagram. E esse presente que está aqui no nosso estúdio hoje, aqui na loja da Glaucia Mozaner, que está nos abrilhantando com esse lindo cenário. A Gabriela trouxe um presente para vocês, afinal amanhã é domingo de Páscoa, e você que fizer um stories, tirar uma foto aí da tela da sua televisão e marcar o perfil da Betinhas, que é o @Betinhas. Betinhas com TH no plural. Betinhas. Marca o @da Betinhas, do SBT Interior e do Joca Maluli. Marca os três, que no final do programa a gente vai acessar as redes sociais e vai fazer um sorteio de um ovo de Páscoa maravilhoso, que é o ovo do ano, que é o ovo de tiramisu, né, Gabriela? Sucesso. Todo mundo que prova esse ovo, o Joca ama. Então, ó, você que ganhar esse ovo, amanhã é domingo, isso. A loja vai abrir domingo de Páscoa até mais ou menos 1h da tarde. Então, corre lá que dá tempo de garantir aí o seu ovo para você comer no domingo de Páscoa. Agora, Gabi, muitas pessoas não sabem, na verdade, que a Betinhas, apesar de ser imortal, porque o sabor, a doçura da marca, ela é eterna, mas infelizmente deixa muita saudade, mas sua mãe já não está mais conosco e não está à frente do negócio, e foi um momento muito difícil, né? Eu queria falar agora sobre o negócio e sobre essa dificuldade, sobre o desafio, na verdade, Sim. de você assumir uma empresa com um legado, né, como é o caso da Betinhas, no meio da pandemia. O ano da pandemia, Joca, foi desafiador para todo mundo, né? A pandemia começou em março de 2020. E a Páscoa, né, em abril. Na porta, é verdade. Então, nós tivemos a sorte a gente antecipou a nossa Páscoa, a gente não sabia de nada, mas eu gosto sempre de me antecipar na produção. Então, quando começou a pandemia, a nossa produção de Páscoa estava toda feita. Então, eu pude liberar todo mundo, claro. Teve uma retração aí de 40%, né, no nosso faturamento, mas a gente estava preparado para passar por isso. Você vê, foi o nosso melhor ano de Dia das Mães, foi o ano da pandemia, a gente nem estava preparado para tantos pedidos, que a gente fez uma ação para cestas de café da manhã entregues na casa das mães. E um ano quase depois da pandemia, infelizmente a minha mãe faleceu e... Ela foi vítima de Covid. Sim, vítima de Covid. E você sabe que eu conto essa história não de uma forma melancólica,
melancólica, mas de uma forma assim, olha só a cabeça da minha mãe. Ela estava no hospital já desde janeiro e aí ela faleceu em março. E aí, antes, enquanto ela estava ainda acordada, ela virou para mim um dia e falou: minha filha, independente do que acontecer, a Páscoa tem que acontecer. Olha só. Eu falei: mãe, o que é isso? Não fala uma coisa dessa, que para. Tá tudo pronto já, não se preocupa, não fala isso. E a Páscoa aconteceu, ela faleceu. Eu, assim, peguei muito isso que ela passou por mim. Nossa, eu fiquei arrepiado só de te ouvir falar. Essa tranquilidade com que ela me falou aquilo. Porque ela falou, bom, se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso deixar ela tranquila de que ela pode fazer a Páscoa, né? E sem culpa. E eu incorporei aquilo, eu respeitei a vontade dela e eu tenho certeza que os nossos colaboradores também, assim, sentiram toda essa força que ela sempre deu pra gente. E então, eu já estava, assim, super por dentro de tudo. Ela já tinha deixado as coisas mais comigo nos últimos 2 anos, mais ou menos. Então, acho que não tem melhor maneira pra gente finalizar o programa e daqui a pouco a gente vai provar o seu chocolate, do que falando desse espírito de fato da Páscoa que vocês não fazem só no chocolate. É de fato algo que tá no coração e no DNA da Betinhas, né? Eu falo que é a família Betinhas. Minha mãe deixou esse legado, ela deixou esse aprendizado pra gente, de presente mesmo. Eu falo, a gente teve a escola Betinha. Sim. E então, eu fico muito feliz de poder dar continuidade, Joca. É uma grande responsabilidade carregar esse nome, né, diante. É o nome da minha mãe. Sim. Eu vou defender sempre com unhas e dentes. Sim. Eu tenho muito amor, assim, por tudo que eu passei com ela. Eu tenho certeza que os nossos colaboradores também sentem toda essa energia dela, que ela emana lá ainda dentro da empresa. Então eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Amanhã é domingo de Páscoa, que vocês possam passar com seus familiares. Desejo muito amor, muita paz, muita fé e que, sabe, só seja uma Páscoa cheia de muito amor no coração, presença de Deus e de muita saúde, né? Que isso é o que mais... É o que mais importa. E daqui a pouquinho a gente vai ver no Instagram quem foi que marcou. Ainda dá tempo, pega seu celular, faz uma foto da tela aqui do SBT, TH mais SBT Interior, marca Betinhas, marca o Joca Maluli e o SBT Interior. E Gabi, muito obrigado. Obrigada, Joca. Um beijo, muito sucesso. Um beijo.